Já que nós estamos falando aí de política, de Lula, de Bolsonaro, é claro que ele vem aí, né, para poder trazer um cenário da política para nós. Bom dia, Juliano. Juliano Zimmer. Política. Bom dia, Viviane, bom dia ao Márcio, Rodrigo, Zelinho, bom dia a você que está acompanhando o programa Na Boca do Povo. Antes de trazer a matéria principal, hoje faz 6 anos, aconteceu em 2016, a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, o Antony Garotinho. Ele foi preso pela Polícia Federal na delegacia de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, preso em seu apartamento pela primeira vez lá no bairro Flamengo, Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi resultado da Operação Chequinho, que investigou o esquema de compra de votos com o uso do programa Cheque Cidadão do município de Campos dos Goytacazes, reduto eleitoral de Garotinho. O esquema consistia no cadastramento ilegal de pessoas no programa Cheque Cidadão, que em troca deveriam votar nos candidatos que operavam o esquema indicados por Antony Garotinho. Os crimes foram cometidos por Garotinho e outros denunciados, como por exemplo 2 vereadores que faziam parte da base do governo de Antony Garotinho, o Miguel Ribeiro Machado, que era do PSL, e o Oséias Martins, que era do PSDB. Ambos foram presos em 2016, e esse caso é o seguinte: ele foi preso, depois ele foi solto, aí quando foi para trocar ele de presídio, ele fez um maior escândalo, ele ameaçou, falou que estava com dores no peito, ele resistiu à prisão, sentindo dores no peito, foi levado de ambulância ao hospital, conforme aparece no início das imagens que o Rodrigues está mostrando aí, ele lá deitado na maca, houve maior confusão. O Antony Garotinho já governou o estado do Rio de Janeiro e chegou a ser, aí, ele deitado na maca aí, ele passou mal, brigou com os policiais, os bombeiros, então ele já tem casos de corrupção envolvendo o nome dele desde quando ele foi governador do estado, e depois a esposa dele, Rosinha Garotinho, que aparece aí do lado dele, também se envolveu em corrupção, sendo que os dois chegaram a ser presos há poucos anos atrás. Aí depois ele foi solto por determinação do Supremo Tribunal Federal, né? Lógico. Vamos lá então, trazendo a notícia de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas que estariam financiando manifestações dos caminhoneiros por todo o Brasil. Por quê? Começou ontem à noite, mais uma vez, o movimento dos caminhoneiros por todo o Brasil, trancando as estradas, cada vez mais fortalecendo esse movimento contra a eleição do segundo turno desse ano, que logicamente está cada vez mais aparecendo provas de que foi fraudada. A decisão afirma que o bloqueio é necessário, segundo o Alexandre de Moraes, ele é adequado e urgente diante da possibilidade de utilização de recursos para financiamentos de atos ilícitos e antidemocráticos. Os protestos dos caminhoneiros começaram após, então, como eu falei, o TSE declarar que Lula foi vencedor nas eleições do segundo turno. Moraes determinou ainda que a Polícia Federal colha depoimentos de todas as empresas e pessoas listadas em até 10 dias, além de pedir apuração do caso. Ao anunciar o bloqueio de rodovias por parte dos caminhoneiros, Moraes também criticou o deslocamento de 115 caminhões para o quartel-general do Exército lá em Brasília, que começou na noite de ontem, como eu disse. Ele afirmou que isso reforça atos criminosos. Bom, eu quero só saber uma coisa: cadê os atos criminosos? Ele tem a insolência de repetir isso o tempo todo, fazer ameaças, sendo que não existe crime sem lei que descreva esse tipo de crime. Quer dizer, o professor de Direito Carlos Alberto de Franco, me lembro aqui, ele publicou uma vez um artigo no jornal Estado de São Paulo, falando que, falando que os jornalistas, deputados, advogados que estavam em silêncio e que insistem em não falar, se calaram. Ele disse o seguinte: a credibilidade de uma corte depende muito das atitudes de seus integrantes. E pelas ações, as atitudes do Alexandre de Moraes, o STF está perdendo o respeito do povo brasileiro. O TSE também, diante de tudo que aconteceu. Então aqui eu não fico em silêncio e nós falamos a verdade.
Aqui, esse programa não é para os fracos, entendeu? O direito da liberdade de manifestação tem que ser respeitado e não ameaçada por um carcereiro compulsivo, que é o ministro Alexandre de Moraes, que fica mandando prender todo mundo. Só fala isso, vamos prender. Quer dizer, está ultrapassando todos os limites de qualquer lei, de qualquer constituição do mundo. Só falta ele proibir nós aqui da rádio, os manifestantes, os caminhoneiros, de dizer Feliz Natal aos nossos familiares. O Natal está chegando. Só falta isso agora. Ele quer silenciar diante de tudo isso. Quem silencia diante de tudo isso, as instituições, as autoridades, são covardes, porque não falam o que tem que ser falado no Congresso Nacional, advogados, OAB, juízes. Cadê esse povo, gente? O STF chegou a acusar a chapa Bolsonaro-Mourão em 2021, recentemente, de terem sido eleitos por disparos em massa de fake news nas redes sociais. E aí quer dizer que pode, então, fraudar uma eleição. Isso pode. Isso não é fake news, isso não é crime, isso não é crime eleitoral. Quer dizer, o que foi financiado, cadê o ato criminoso dessas manifestações que mereça bloqueio de bens em contas bancárias, se até os militares falaram que é um movimento pacífico e estão do lado da população? Tem que haver uma justificativa, um ato criminoso para explicar essa medida cautelar do Alexandre de Moraes. Financiar um tráfico de drogas, grupos terroristas, tem suborno, tem propina, tem dinheiro público envolvido nas manifestações? Não tem nada disso, não tem nada. Em 2018, o próprio Alexandre de Moraes disse que iria para a cadeia, que atentasse contra a democracia e as eleições. Ele já estava dando um recado para essa eleição desse ano. Já estava falando o que ele ia fazer. Então, diante dessa fala do Alexandre de Moraes, de ontem, a atitude dele, sem medo de errar. Eu acuso hoje o ministro Alexandre de Moraes de ser a maior ameaça à democracia brasileira, viu, Viviane? Sem medo de errar. Exatamente, Juliano. Tá correto, e vamos aguardar aí esse